E aí, gurizada, beleza? Quem fala, Michel, vai reagir aos detalhes que ninguém percebeu em O Predador, do canal Sessão Nerd. Vamos ver qual é que é, gurizada. Em 1987, tá louco. Hollywood não encontrou ninguém páreo para Arnold Schwarzenegger. Continue. Então trouxe um guerreiro de outro planeta. Você é muito feio. Esse era O melhor que à filme que eu já primeira vi, vista cara. parece só mais um filme de ação dos anos 80. Soldados fortões, frases de efeito Adivinha quem chegou? e muita testosterona. Mas já se perguntou que como isso? o Predador ser tão bom? E o que era? Hoje vamos responder essa pergunta e revelar todos os segredos do filme, curiosidades de bastidores, truques de efeitos especiais e detalhes que ficaram camuflados por anos. Bem-vindo a todos os detalhes que você perdeu em O Predador. Já falamos dos erros anteriormente, mas agora o foco é outro. Vamos explorar a genialidade por Porra, trás desse cara, alto clássico. pra caramba. Ele se tornou um dos melhores filmes já feitos. Então fica até o final Não desgruda daí. e vamos pro vídeo. Porra. Já começa traçando um paralelo interessante. Primeiro, vemos o Predador chegando à Terra. Depois, a equipe aterriza na praia. Dois grupos de guerreiros vindos do céu. Nada no cinema é por acaso, e essa semelhança vai ficar ainda mais clara depois. E por falar em grandes entradas, a apresentação do protagonista precisa ser marcante. O problema? O charuto não acendia. Ah, que droga. Really lit. Early computer opticals we had to. Hoje parece fácil, mas era 1987. Antes da missão, Dutch reencontra Dylan, um sem-vergonha O que agora Apollo. trabalha na CIA. Seu sem vergonha. O icônico aperto de mão começa amigável, mas logo vira uma disputa de força. Não é só uma cena cheia de testosterona. É um prenúncio da queda de braço que eles Porra, vão tá travar louco. na selva. Somos um grupo de resgate, não assassinos. Claro. A missão Pô, parece tá resgatar louco. reféns no meio da selva. O típico enredo de ação dos anos 80. Continue. Na equipe temos Blaine, o machão que masca tabaco como se fosse chiclete. Mac, o machão que se babeia sem motivo aparente. nem barba. o machão místico, com um sexto sentido pro perigo. Poncho, o machão que ninguém lembra, mas sobreviveu mais que a maioria. Hawkins, interpretado por Shane Black, que só tá no filme porque é um bom roteirista. E é sempre bom ter um por perto. Ele escreveu Máquina Mortífera, escreveu e dirigiu Homem de Ferro 3, Pô! e também fez essa bomba aqui. Os cineastas focam a visão noturna e a camuflagem humana, para depois contrastar com a superioridade do predador, com a visão térmica e a camuflagem invisível. Logo após o desembarque, Apelão, o grupo predador. se depara com corpos esfolados como se fossem animais. Eles eram a equipe de resgate anterior, falharam, e é por isso que Dutch e seu time foram chamados. Sem demora, a equipe segue os rastros até um grupo de guerrilheiros. Mas perceba que esse não é o típico filme de ação dos anos 80, onde os heróis entram sem estratégia metendo bala só porque são os bonzões. Tudo tem uma motivação. Eles atacam às pressas porque o refém foi morto e tiveram que improvisar. Curiosidade, o cara que executa o refém é Sven Thorsen, amigo do Arnold, que anos depois interpretaria o Tigre de Galha em Gladiador. Pô, tá louco. Levantar carros faz parte do pacote herói dos anos 80. No vídeo de erros já falamos das falhas dessa sequência, como o guerrilheiro que morre e um segundo depois reaparece atirando. Depois dá uma olhada. Porra. Besteira. No fim, só sobra uma guerrilheira, que Dylan decide levar como refém. E sim, aquele escorpião era real. Yes, it was a real score. Dá até pra ver o material prendendo ele na faca. Bem aqui. Caralho, tinha que pegar o escorpião de verdade. Quase foi um desastre. O problema, a selva era tão quente que tudo tinha praticamente a mesma temperatura. Ou seja, a câmera térmica não conseguia diferenciar nada. Era um puro vermelhão. A solução foi meio maluca. Resfriar a floresta com água gelada. E não é que funcionou. O supervisor de efeitos visuais, Quê? John Hynek, revelou que o efeito foi criado em tempo real. Eles combinaram imagens de uma câmera térmica com filmagens normais. A imagem era enviada por um cabo até uma van, exibida no Pá, monitor que e isso, filmada cara? novamente por outra câmera. E quando o predador tira a máscara, sua visão muda para tons vermelhos, como seria a visão térmica da época na selva quente. O grupo segue para o ponto de extração. No caminho, a refém tenta fugir. E aí acontece um erro bizarro, bem no meio da tela. Dá pra ver o braço dela solto, enquanto a atriz mantém os braços juntos, como se Pô, ainda não, estivesse não, presa. pô, não Depois tinha eles corrigiram percebido. o filme dizendo que ela fingiu, pra tentar escapar depois. E fora de tela eles perceberam e amarraram de novo. Pronto, resolvido.
Depois de testemunhar o massacre no acampamento, o Predador passa a enxergar o grupo como adversários dignos e começa sua caçada. A primeira vítima é Hawkins, estrategicamente o cara da comunicação. Em 2018, Shane Black se vingaria disso. Como isso? Na busca pelo corpo de Hawkins, o grupo perde Blank. Sua morte tem certa ironia. Não tenho tempo para sangrar. E no fim, ele realmente não sangra. Alimentos queimados, cauterizados. O calor do laser cauteriza a ferida. Entendeu? Mac vê a cena e começa a atirar feito louco, junto do resto do grupo. Pô, essa cena é a full. E que só Parece o existe Rambo. um motivo. There was a desire that I photograph guns going off. O diretor colocou como uma sátira, já que no final, Não acertamos nada. e ele fez algo parecido em Duro de Matar, quando os assaltantes não acertam nada além de vidros, só porque sabem que McClane está descalço. Mas o predador tinha sido atingido antes. O sangue era uma mistura de lubrificante íntimo com um líquido de bastão luminoso. E os Eita. soldados treinados não viram. Não acertamos nada. Tá bom. Ele era um bom soldado. Ele era meu amigo. Cara, como dizer que esse filme não tem alma? Eles montam armadilhas para se proteger à noite. Repare como destacam a armadilha de Phil. O mesmo tipo que desarmaram anteriormente. Agora a história se inverte. Eles estão no lugar dos guerrilheiros. E o predador invade o acampamento sem serviço. Ah, tá louco. Aqui com todas as armadilhas. O ponto é, o predador está para eles, assim como eles estavam para os guerrilheiros. Esses paralelos entre o predador e o grupo de Dutch vão aparecer o tempo todo. Dutch percebe que fugir é besteira. E em vez de ir pro helicóptero, decide enfrentar a criatura. Afinal, Se ele sangra, pode ser destruído. agora o grupo Caramba, usa tá louco. galhos e folhas para montar as armadilhas e tentar enganar o predador. Durante a sequência, Mac arma o mesmo explosivo que desarmou no acampamento rebelde. Pode ser só uma reutilização de cenografia ou um bom detalhe. Ele não desperdiçou o explosivo, levou com ele. Mas adiante, o editor se atrapalhou todo e colocou um trecho do Dylan ajudando antes mesmo de ele tirar a camiseta para ajudar. Em vez de criticar, por que você não ajuda, hein? E não para por aí. Dá pra ver alguns equipamentos da produção. E até o trampolim que arremessa o dublê. Eu não tô criticando Ai. o filme. Eu comento isso porque eu acho realmente curioso. Poncho não consegue se abaixar a tempo. O que lembra isso. Tudo tá conectado. Enquanto o grupo segue para o ponto de extração, Dylan e Mac caçam o predador. Mac, obcecado por vingança, canta a mesma música que seu amigo tocou no helicóptero. Mas a vingança dura pouco. E olha isso, um tiro azulão bem na cara. Coincidência. Oh, Ele estourou passou o coco. filme todo esfregando aquele barbeador azul na cara. O predador observa tudo. Dylan segue procurando a criatura. Conseguiu ver? Comentei. Droga, não sei. Depois que você sabe onde está, fica mais fácil. E dá pra ver, mas mais ou Então menos. o predador empala e ergue Dylan, exatamente como viu Mac fazer com o escorpião. Agora, olha isso, a morte dos dois reflete aquela cena. Mac esmagou o escorpião sem chance de defesa. Depois, o predador esmagou o Mac. Mac salvou Dylan da ferroada, e agora não há Mac para salvá-lo da ferroada do predador. Naquela cena, Dylan agradece e Mac responde. Não há de quê. E adivinha o que o predador repete? Não há de quê. Ele não só imita vozes, ele recria a morte do escorpião. Talvez por pena, talvez por admiração. E no fim, ele compartilha até o destino do escorpião. Ouvindo os gritos, Billy Pô, decide tá louco. ficar para enfrentar a criatura e ganhar tempo. Se livrar da arma é uma jogada inteligente. O predador não ataca oponentes desarmados, então uma luta corpo a corpo poderia atrasá-lo o suficiente para o resto do grupo escapar. Antes da luta, ele corta o próprio peito, como quem diz: eu aceito meu destino, não tenho medo. Esse take é uma vitória nos filmes de ação. Veja como Poncho treme de medo. Bem diferente dos heróis padrão de ação dos anos 80. Poncho morre e Dutch manda Ana para o helicóptero. Vá pro helicóptero! Dutch escapa por um barranco que leva a uma cachoeira. A cena foi feita com um carrinho, que aparece brevemente aqui. Na margem, ele descobre Pô, que a essa Ana cena aí tem é a visão full, térmica mano. do predador. Tá louco. Se prestar atenção, na visão do predador, ainda dá para ver o Arnold escondido. Enquanto isso, o predador pega o crânio de Billy, e entre os troféus, dá para ver o crânio de Mac, reconhecível pelo buraco na testa. Agora o Dutch deixa de ser presa e vira caçador, o que dá mais sentido ao título original do filme, Hunter, Caçador, alterado na última hora.
Então usa a natureza a seu favor, como um caçador primitivo, se encaixando na descrição da Ana sobre o predador. Ela disse que foi a selva. A selva veio aqui pegar ele. A genialidade do filme está na simplicidade. Os papéis se invertem. Dutch se camufla como o predador e até se move pelo topo das árvores. Está usando as árvores. E essa inversão fica ainda mais clara quando o monstrengo atira para todos os lados, igual aos soldados do início, que atiraram sem ver o predador. Ah, pior, não tinha pensado nisso, filho. Agora, se estiver curioso para saber se a lama realmente esconde da visão térmica, o Mythbuster testou e sim, funciona, mas por pouquíssimo tempo. O corpo esquenta a lama rápido. A menos que Dutch se lambuzasse o tempo todo, essa vantagem não duraria. Essas cenas do predador na árvore, na verdade, era um ginasta num traje vermelho balançando em um ginásio. Depois adicionaram nas filmagens da selva. Antes, tentaram usar macacos com trajes vermelhos, mas os bichos travaram, como se tivessem vergonha da roupa. Eu até entendo. E por que vermelho? Porque é o oposto do verde e criava um contraste com o fundo da selva, perfeito para depois aplicar os efeitos visuais. E falando em coisa esquisita, como a noite virou dia do nada. Dutch tenta escapar, pula num galho torto, que magicamente se torna anatômico, toma um caldo e perde a vantagem. Mas quando o predador vê seu crânio desprotegido, tira a máscara para uma luta justa, um senso de justiça que vimos antes, quando ele poupa a garota desarmada. O predador quer caçar guerreiros à altura. Ele se vê como um caçador e não um assassino, assim como um certo grupo. Somos um grupo de resgate, não assassinos. Mas no fim, é tudo a mesma coisa. Aqui, finalmente descobrimos a visão real do predador, toda vermelha. Aliás, a máscara não era só estética. O rosto do predador era movido por controle remoto e dava tanto problema que preferiram manter coberto pela maior parte do tempo. Dutch apanha feio, mas consegue atrair o predador até a armadilha. Só que a criatura percebe a tempo. Sua reação... Ela não é burra. Armadilha. E lembra quando Dillon zoou Dutch sobre usar queijo para atrair o predador? Aqui, Dutch monta a armadilha, se esconde numa toca como isca. Mas ele é baita malandro, tá? Dutch é o queijo, o predador, o rato. Mas por sorte, o predador para bem embaixo de outra armadilha e morre igual o escorpião. Quando vê a criatura agonizando, Dutch hesita. No fim, ele não é um assassino. Somos um grupo de resgate. Mas o que é que você é? O predador só repete a pergunta. Mas parece sugerir que eles são iguais. Afinal, do ponto de vista do predador, Dutch também é um alienígena estranho. Isso fecha todos os paralelos entre o predador e Dutch. Os sons do predador foram feitos por Peter Cullen. Porra, tá louco? Sim, o Optimus Prime, baseado numa memória de infância. Tentacles like going like this. And it reminded me of a upside down horseshoe crab dying in the sun on a beach when I was a kid. E antes de morrer, o predador ativa sua autodestruição, não para matar Dutch, mas para evitar que sua tecnologia caia nas mãos humanas. E a risada macabra é do Billy. A explosão é vista do helicóptero. Quem observa é Kevin Peter Hall, o ator por trás do predador. E por falar no traje, ele era bem diferente no início. E quem vestia era Jean-Claude Van Damme. A ideia era usar a flexibilidade dele para dar mais mobilidade ao personagem. Mas aí começam os problemas. O traje era insuportavelmente quente. Jean-Claude Van Damme was the original Creature. I remember coming in and complaining after wearing the suit that it was too hot. Van Damme odiava a ideia de não aparecer na câmera. E ainda precisavam de alguém maior para intimidar Arnold. O substituto foi Kevin Peter Hall, ainda bem que eles fizeram isso. de 2,20, que tinha acabado de interpretar o Pé Grande em Um Hóspede do Barulho. Para criar o novo visual, Arnold recomendou Stan Winston, com quem já tinha trabalhado em O Exterminador do Futuro. Winston desenhou o conceito dentro de um avião, ao lado de James Cameron. E adivinha quem deu a ideia para a boca? I was drawing the Predator while I was on this plane, and Jim looked at me and he said, "You know, I've always wanted to see a character with mandibles." E o conceito de camuflagem é trabalhado de forma brilhante. Várias cenas mostram soldados se deram pra fazer o bagulho, tá louco. Selva. Outro acerto foi esconder o visual do predador até o final. Durante a maior parte do filme, os personagens encaram árvores, sentindo perigo. Isso faz o público compartilhar a mesma paranoia e impotência. Pode até parecer simples, mas são esses detalhes que mantêm o filme incrível até hoje.
Nos créditos, Shane Black aparece lendo a edição 408 de Sergeant Rock. Esse quadrinho estava no set porque o Arnold ia fazer um filme do personagem e o diretor achou que seria uma boa piada. Com um orçamento de 18 milhões, Predador arrecadou quase 100 milhões e virou um fenômeno. O sucesso foi tão grande que rendeu continuações, quadrinhos, games e até uma batalha contra o Alien. Na direção, John McTiernan, que na época só tinha um filme no currículo, mas só depois revolucionaria o cinema de ação com Duro de Matar. Agora, se você acha o Predador incrível, espera até ver essa análise de Robocop. Eu vou te mostrar que ele é muito mais do que um simples filme de ação. Grande abraço, até a próxima. Nossa, cara, eu vou dizer que, tipo assim, esse filme eu já vi várias vezes e não percebi esses detalhes, né? Não é o Sessão Nerd aí, eu não tinha prestado atenção nesses detalhes. Cara, eu vi esse filme um monte de vezes e pra mim ainda é muito foda. O 2 é mais ou menos, tá? O 2 ali eu gosto do ator que faz o 2, que é o cara que faz Máquina Mortífera, junto com o Mel Gibson. Eu esqueci o nome dele. E é muito bom. Mas o Predador 1 ali, cara, o Arnold era pra... É que o Arnold ficou muito famoso, o Exterminador ali. Tipo, se ele tivesse feito 2, ou agora aparecesse no novo, ia ser muito afu, cara. Ia ser muito massa, cara. Tipo, os Predador tem ali no computador ali, a vez que ele matou o Predador ali, que teve que se explodir, e aí fica salvo no computador, aí quando vê eles olham, aquilo ali foi que matou o Predador no campo lá, em 1000 Guaraná com rolha. Pô, seria top, mano. Ia ser muito afu, ele... E aí os Predador tudo apavorado, que ele é o campeão. Ia ser muito massa, cara. É que agora já tá coroa, né, cara? Agora ia ser foda fazer um filme assim. Agora vai sair outro filme do Predador, mas não vai ser que nem esse daí. Meu, vai ter... Fizeram o Predador com a Índia. O legalzinho. Mas nunca... Não vão achar um ator pra fazer um filme desse daí tão bom assim. Cara. Tipo, tem que pegar um ator famoso que seja assim, de filme de ação top mesmo. Que nem o Arnold, tem que ser pelo menos um físico bom, uma cara de louco. Entendeu? Fazer o Predador no campo assim, igualzinho, mano. Ia ser muito massa, cara. E ainda fumando charuto. Ia ser muito massa. Então é isso aí, gurizada. Até a próxima. Foi.